Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês mais um episódio da série Perguntaram para a Fincat. E para você que não conhece essa série, lá no nosso site fincat.com.br nós temos dois buscadores: o buscador de soluções financeiras pessoa física e o buscador de soluções financeiras pessoa jurídica. O usuário vai lá e preenche gratuitamente algum dos buscadores, colocando informações de alguma solução financeira digital que ele esteja procurando. E a partir da nossa base de dados, a partir das nossas análises, nós fazemos algumas recomendações das possibilidades que esse usuário tem. E o episódio de hoje traz um cenário muito interessante porque várias das solicitações do nosso buscador de soluções financeiras pessoa jurídica recentes têm sido sobre o mesmo assunto, que na verdade é uma demanda em função de um acontecimento que vai fazer várias pessoas precisarem se mexer. Vamos então primeiro, nesse primeiro momento, começar entendendo qual que é esse cenário, esse fator que fez as pessoas se mexerem, para daí a gente falar de 3 recomendações que podem suprir essa necessidade. Então a recomendação acaba vindo em função desse cenário aqui. Nós temos no Brasil um sistema de gestão financeira que ele não é brasileiro, ele é um sistema estrangeiro, mas que alguns anos atrás comprou uma fintech de gestão financeira empresarial aqui do Brasil e acabou ampliando a sua operação. Trata-se do Intuit QuickBooks. É um sistema de gestão financeira empresarial que há alguns anos entrou no Brasil adquirindo o Zero Paper e hoje oferece alguns sistemas de gestão financeira para diferentes portes de empresas. E muita gente acaba utilizando, ele tem algumas ferramentas que ajudam empreendedores e empresários no seu dia a dia. Porém, um acontecimento, um anúncio recente fez algumas pessoas se frustrarem ou verem que vão precisar se mexer, que é o QuickBooks anunciando o encerramento das suas atividades aqui no Brasil. Então, olha como que vai ficar. Para quem quer assinar o QuickBooks a partir de agora, isso já não é mais possível. Desde o dia 1º de outubro, o QuickBooks não aceita novas assinaturas para a versão QuickBooks Online que tem no Brasil. E para quem é usuário, após o dia 30 de abril do ano que vem, a versão do Intuit QuickBooks Online para pequenas empresas e contadores vai ser desativada. Então aqui no próprio site da empresa você consegue conferir um pouquinho mais sobre essas informações. Você pode buscar suporte para baixar os seus dados, todo o seu histórico lá dentro. E você também pode solicitar o seu reembolso caso você tenha assinado o plano anual. E aqui também a explicação sobre essa mudança, um suporte. Então, você que é um usuário do QuickBooks, você tem aqui na página deles as informações. E aí que foi que alguns usuários acessaram o nosso buscador justamente falando: olha, eu uso o QuickBooks para minha empresa, porém eu recebi o anúncio que vão suspender as atividades e eu preciso de uma alternativa, um sistema de gestão financeira para minha micro ou pequena empresa. E aí, a partir justamente da nossa base de dados, a partir das avaliações dos sistemas lá na nossa plataforma e também em função das funcionalidades e do valor desses serviços, a gente traz aqui 3 alternativas que você, usuário do QuickBooks, pode buscar. A primeira delas é a fintech Meu Dinheiro. O Meu Dinheiro ele tem duas vertentes, ele tem a vertente gestão financeira pessoal e ele tem a gestão financeira empresarial. E claro, aqui como é a busca do nosso usuário, a gente está falando nesse cenário do empresarial. É um sistema online, assim como o QuickBooks, um sistema na nuvem online. Nesse caso aqui também você pode acessá-lo em formato web ou também pelos aplicativos Android para Android e para iPhone. E em números, né, você pode ver até aqui na página inicial deles, mais de 100 mil empresas que usam o Meu Dinheiro. Aqui falando um pouquinho das funcionalidades, então, como eu disse, a gente está buscando trazer sistemas que tenham funcionalidades próximas do que o QuickBooks oferece e também valores que não fujam muito. E a gente tem aqui, então, funcionalidades no Meu Dinheiro. O fluxo de caixa, para você trabalhar e projetar o seu fluxo de caixa. Tem a questão das contas de pagar e receber, fazendo também uma conciliação destas com o que efetivamente acontece. É o que eles chamam aqui da movimentação bancária inteligente.
Além dessa parte de finanças, você pode trabalhar também com os cadastros dentro da plataforma, cadastros de clientes e fornecedores. Tem também a parte mais de orçamento, as metas orçamentárias. Tem a divisão de entradas e saídas a partir de centros de custos e de lucros. Tem toda uma questão também de diferentes tipos de acessos, em função do que o usuário pode fazer. É possível, então, ter mais de um usuário. É possível integrar o seu contador com a plataforma, ter também uma visão de projetos, emitir recibos e anexar documentos. Aqui a gente tem, como eu falei, tanto a versão web quanto as versões mobile, tanto Play Store quanto App Store. E aqui vamos conferir então a questão dos planos disponíveis. O Meu Dinheiro ele trabalha com 4 planos principais. E um diferencial dele é que ele tem um plano totalmente gratuito. O próprio nome do plano, né? Plano gratuito, ideal para o gerenciamento financeiro básico. Daqui a pouquinho a gente até já vem em função de quantidades. Aí, além do gratuito, tem mais 3 planos, que eles chamam de Empresarial 1, Empresarial 2, Empresarial 3, começando em R$19,90 por mês no plano anual, o 1, o 2, R$27,90 por mês e o 3, R$39,90. E aí aquele até já detalha, né? Empresarial 1 ideal para microempresa e empreendedor individual. Empresarial 2 para pequena e média empresa, com um pequeno setor financeiro. E o R$ 39,90 por mês, que é o Empresarial 3, para empresas que cresceram e precisam de um controle financeiro mais robusto ou que possuem um departamento todo financeiro por trás disso. E aí no próprio site do Meu Dinheiro você consegue ver as funcionalidades de cada um dos planos. A primeira diferença entre eles é a quantidade de lançamentos mensais. Começando com 100 lançamentos mensais no gratuito, chegando até 2.000 no Empresarial 3. No gratuito, você vai ter uma restrição de várias das funções. Tudo que está com um xizinho vermelho que não está disponível e tudo que está verdinho é o que está disponível. Então você pode acessar e conferir para ver aquele que acaba se encaixando melhor com a realidade da sua empresa. Então esse, o Meu Dinheiro, além de ter, claro, um plano gratuito, ele também tem um formato de teste. 7 dias você pode conhecer algum dos planos sem precisar cadastrar nenhum cartão, nada relacionado a pagamento nesse período de testes. O segundo sistema que a gente traz aqui para suprir a falta que o QuickBooks vai fazer para algumas empresas é o controle com 2 L's. E aí, como o próprio nome dele diz, a ideia é ser um controle financeiro empresarial. Falando um pouquinho então das funcionalidades, reparem, claro, a ideia é ser muito parecidas lá com o próprio QuickBooks e também aqui com o anterior, Meu Dinheiro. Então também temos a questão do fluxo de caixa. Aqui um diferencial em relação ao anterior é que é possível emitir nota fiscal, mas nesse caso só nota fiscal de serviço. Tem também a questão da conciliação bancária, tem a parte de relatórios gerenciais, propostas comerciais, assim como no Meu Dinheiro também é possível trabalhar com essa questão de propostas, um dashboard financeiro. E aqui também trazendo mais uma visão de algumas telas deles, e assim como o Meu Dinheiro tem a versão web, mas também você pode utilizá-lo na versão mobile, tanto disponível na Google Play quanto na App Store. E em função dos planos, aqui nesse caso, existem 2 planos. O plano Start, R$ 69,00 por mês, e o plano Pro, R$ 129,00. O que muda? Primeira coisa, número de usuários que têm acesso ao plano. No Start, um único usuário, no Pro, ilimitados. O suporte no Start só via e-mail e chat, no caso do Pro, além desses 2, tem via WhatsApp. No Start não vai ter algumas funcionalidades extras, então não dá para emitir as notas de serviço, não dá para trabalhar com as propostas comerciais, relatórios personalizados também não estão disponíveis, apenas relatórios padrões do sistema, e não tem a parte mais orçamentária, que é de metas financeiras. Tudo isso está disponível lá no Plano Pro, e assim como o Meu Dinheiro, você pode acessar o site do controle e conferir efetivamente quais são as funcionalidades em cada um desses planos. E a terceira opção que a gente traz é o Tiny. Ele é um sistema de gestão financeira assim como os anteriores e assim como o QuickBooks na nuvem. Então a ideia é de usar ele tanto web quanto também no formato mobile. E aqui ele vai ter algumas derivações. Quando você vai em soluções, você vai ver que tem uma versão mais adaptada para o e-commerce. Você vai ver que tem uma versão mais para quem é comércio, para serviços, pequenas indústrias.
por justamente essa parte de e-commerce, de mais tipos de empresas, ele vai trabalhar com mais integrações também. Então, é uma possibilidade interessante. Mas aqui, de maneira geral, ele também supre a necessidade de quem usava o QuickBooks e vai ficar sem o sistema. Então, a mesma ideia, você pode acessar e testar gratuitamente por um período demo que eles oferecem e também conferir as opções de planos. Então, é possível contratar o plano no formato mensal, todo mês renovando, ou já fazer um pacote anual. Nesse caso, o anual ele te dá 25% de desconto no valor da assinatura. No caso mensal, a gente vê os valores começam em R$ 55 e são 4 grandes planos. Tem o plano iniciante, que é um plano que vai possibilitar emitir nota fiscal eletrônica, controlar estoque e ter organização do negócio. No básico, que é 110 por mês, que eles colocam aqui, ideal para pequenos negócios, tem toda essa parte que o iniciante tem, mais a gestão de compras, gestão de vendas e a parte de finanças. No essencial, tem o valor 220 por mês, tudo isso que a gente viu anteriormente, mais alguns aspectos para operação. E aí, negócios já maiores, tem o valor de 550 por mês, com outras funcionalidades que, assim como nos dois anteriores, no próprio site do aplicativo, você consegue conferir o que muda efetivamente de um plano para outro. Por exemplo, aqui no Tiny você tem essa mudança de número de usuários, você tem a questão das integrações, quanto espaço você tem para armazenar informações e dados, e os módulos que vão estar efetivamente funcionando em cada um deles. Então, com isso, a gente tem aqui 3 das várias alternativas que existem para o QuickBooks. As mudanças nunca são fáceis, né? Principalmente quando é meio que no susto, assim como foi o anúncio do QuickBooks. Mas, justamente a ideia desse vídeo é ajudar o usuário que está procurando alternativas, como também reforçar. Se você acessar fincat.com.br e navegar pela categoria Gestão Empresarial, você vai ter o ranking com as avaliações que os próprios usuários dão para esses sistemas de gestão. Então você pode, claro, além de olhar essas 3, também pesquisar lá as outras alternativas e selecionar aquela que se encaixa melhor com a sua demanda. Com isso, então, a gente fecha mais esse conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!